Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 6. Vamos começar lendo o 11 e o 12, que vai falar assim. Então se turbou o coração do rei da Síria com isso e chamou os seus servos e disse-lhes: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua recâmara de dormir. Irmãos, e a palavra do Senhor, né, já começa falando conosco, né, que o nosso Deus, ele é o Deus da revelação. Ele revela, né, os planos do inimigo contra a nossa vida. A palavra do Senhor vai falar que o rei, né, da Síria, ele armava ali, né, com tendas, ele armava ali laço. Ele sempre estava, né? Ele sempre escolhia um lugar estratégico onde ele sabia, né, que o rei de Israel ia passar por ali, para que ele viesse, né, a pegar o rei de Israel desprevenido, vamos falar assim. E a palavra do Senhor vai falar que toda vez que ele intentava, né, esse plano, o Senhor revelava, né, o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu revelava ao rei de Israel. Então, se tem algum inimigo, né, se levantando para tentar destruir a sua vida, para tentar te pegar de surpresa, creia que você tem um Deus, que você tem um Deus grande, forte e poderoso, que Ele livra a sua vida e que Ele guarda e que Ele revela. Mas a palavra do Senhor vai falar que Ele revelava porque o profeta Eliseu, ele andava, né, nos caminhos do Senhor, ele buscava, né, ao Senhor. E quando você busca ao Senhor, quando você tem uma intimidade com o Senhor não te deixa enganado. Mas o Senhor te revela o plano, né, do inimigo contra a sua vida. Ele não permita que inimigo seu te pegue de surpresa, assim como ele não permitiu, né, que o rei da Síria pegasse o rei de Israel de surpresa. Mas ali o rei de Israel, ele se guardava, né, de passar por onde o rei da Síria estava, né, armando ali o laço. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui, do 14 a seguir. Então enviou lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então o rei da Síria, quando ele ficou sabendo, né, que o profeta ele revelava os seus planos, ele armou também ali um plano para pegar, né, o homem de Deus de surpresa. Mas a palavra do Senhor, né, vai falar que Eliseu, ele era um homem, né, de muita intimidade, né, muita intimidade com o Senhor. Então o Senhor não permitia que nada pegasse ele de surpresa, né. O rei da Síria até tentava, né, pegá-lo de surpresa, tentar ali armar, né, uma cilada para ele, mas não conseguia. E no 15 vai falar assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E disse ele: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, irmãos, você já começa aqui, né, perceber o nível, né, de intimidade que Eliseu ele tinha com o Senhor. A palavra do Senhor vai falar que o moço de Eliseu, ali ele se levantando cedo, ele foi, né, quando ele viu a cidade cercada, ele se desesperou. E a palavra do Senhor vai falar que Eliseu, né, estava ali tranquilo, porque ele sabia quem era com ele, quem guardava a vida dele. E ele falou, né, para o seu moço: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a palavra do Senhor vai falar que esse servo ali, né, desesperado, porque ele não tinha, né, o grau de intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. E quando você tem uma intimidade com o Senhor não te deixa confuso, o Senhor não te deixa, né, amedrontar, porque você tem
aquela certeza, aquela segurança ali de quem te guarda. E a palavra do Senhor vai falar, né? No 18. E como desceram a ele... Não, perdão, no 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então a palavra do Senhor vai falar que o moço de Eliseu ali, ele se desesperou porque ele não tinha, né, aquele grau de intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Ali o Senhor já tinha aberto os olhos, né, de Eliseu, e Eliseu já tinha visto que o Senhor já tinha enviado o socorro, né, para a vida de Eliseu. Então, quando o Senhor mandar você fazer algo ou falar algo para alguém, não temas, porque quem te guarda é o Senhor, assim como o Senhor fez, né, com Eliseu. Eliseu ali, ele falava, né, os planos ali do rei, e o rei ele se enfureceu e mandou cercar a cidade, né, para pegar o homem de Deus. Mas a palavra do Senhor vai falar que Eliseu ele estava guardado, né, pelo Senhor. E o moço de Eliseu não tinha, né, a intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Mas Eliseu ora ao Senhor e pede para que o Senhor abra os olhos do seu moço, né, para que ele veja. E ali o Senhor abriu os olhos dele e ele viu, né, que o monte estava ali, né, ao redor de Eliseu, cercado ali também, né, com cavalos e carros de fogo. Então Eliseu estava guardado, Eliseu e aquele moço ali estava guardado pelo Senhor. Então não temas quando o Senhor te mandar fazer algo. Creia que o Senhor é quem te guarda. Ainda que o inimigo, né, arme laços, emboscadas tentando te pegar de surpresa, não vai conseguir. Mas não consegue também se você tiver uma intimidade, assim como Eliseu tinha uma intimidade com o Senhor. Eu não vou falar se você tiver uma intimidade, né, como a de Eliseu, mas buscar ter a sua intimidade, né, com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que a intimidade que Eliseu tinha, né, com o Senhor era muito grande. Ele era, né, profeta ali, ele era um homem de Deus mesmo, né? Não que não somos, mas naquele grau de intimidade ali, né? Nem todos. Então, mas busque a ter, né, a sua intimidade com o Senhor, porque quando você tem intimidade com o Senhor, quando você crê no Senhor, quando você busca o Senhor verdadeiramente, o Senhor não te deixa confundido, assim como o Senhor não permitiu, né, com que Eliseu ficasse e nem o seu moço. E aqui, irmãos, no 19 vai falar assim: então Eliseu lhe disse: não é este o caminho. Não, perdão, o 18. O 18 e o 19. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. E feriu-a com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Vinde e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que esses homens, né, que tinham cercado a cidade, eles avançaram, né? Eles foram para tentar, né, pegar Eliseu, para tentar contra a vida, né, do homem do Senhor, do homem de Deus. E a palavra do Senhor vai falar que quando eles começaram, né, a ir até Eliseu, Eliseu ali orou para que o Senhor ferissem a eles de cegueira. E ali o Senhor feriu eles de cegueira, e Eliseu foi até eles, né, e falou: não, vocês estão no lugar errado, não é aqui não, a cidade onde essa pessoa que vocês estão buscando está, não. E a palavra do Senhor vai falar que ali Eliseu falou: eu vou guiar vocês até a cidade, né, onde vocês buscam, né, este homem. E ali eles foram com Eliseu. O Senhor confundiu o inimigo. Então o inimigo ali, eles foram, né, tentar confundir o homem de Deus, mas eles foi quem acabou confundido, e o Senhor está falando através dessa palavra. Todos que se levantar contra você, que tem buscado a intimidade com o Senhor, que tem buscado ao Senhor, todos que tentar, né, ir contra a sua vida,
armando laços, emboscadas, eles é quem vão ficar confundidos, assim como esses homens aqui que buscavam, né, a morte e o mal de Eliseu. E ali Eliseu guiou eles até o meio da cidade, né, de Samaria. Então Eliseu colocou eles ali, né, em perigo ali, né, diante do rei de Israel. E a palavra do Senhor vai falar que ali o rei de Israel perguntou, né, se ele feria eles, né, aqueles homens. E Eliseu falou, não. Dê comida, né, dê bebida e depois despeça eles, né, ao seu senhor. Então ali aqueles homens, eles foram confundidos e eles tiveram que reconhecer, mesmo que eles não quisessem, mas tiveram que reconhecer que Eliseu, ele era profeta, ele era homem de Deus, verdadeiramente homem de Deus. Que o Senhor livrou e o Senhor guardou ali, né, com mão forte ali, o Senhor mostrou quão grande e poderoso o Senhor era, né, na vida de Eliseu. E o Senhor fala conosco através dessa palavra. Não temas, você que busca o Senhor verdadeiramente, você que busca verdadeiramente uma intimidade com o Senhor. Não temas fazer o que o Senhor pede para você fazer. Porque quem te guarda é o Senhor. E quem confunde o inimigo também, né? É o Senhor. Quem não deixa o inimigo frustrar, né, a sua vida. Quem frustra os planos do inimigo é o Senhor contra a sua vida. Amém? Então creia no Senhor e busque que o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso e não permite que nenhum mal te aconteça se você busca ele verdadeiramente. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por mais um dia de vida e de saúde na tua presença. Continue falando, Pai, com os teus filhos, livrando, guardando, protegendo de todo mal, de todo ataque satânico, de toda fúria, Pai, do inferno contra as nossas vidas. E eu quero pedir também que o Senhor venha estar guardando a nossa família nesse dia, guardando o nosso lar, guardando tudo que o Senhor tem nos dado. E desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Com renovo de vida, e que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.